Olá, meu nome é Cláudia Long, sou psicóloga. Hoje nós vamos falar sobre desempenho de papéis. O que eu quero dizer com isso? Na nossa vida, no nosso dia a dia, nós nos relacionamos a partir dos papéis que a gente vivencia. Vou contar um pouquinho para vocês todo o histórico, tá? Então, quando eu nasço numa determinada família, que tem suas regras, suas expectativas, sua nacionalidade, sua ancestralidade. E nessa família que eu nasço, o primeiro papel que eu desempenho é o papel de filho. Tá? Então, no psicodrama é dito que eu existo a partir do primeiro papel que eu desempenho, que é o de filho. Esse lugar, que é o de filho, dependendo da família que eu nasci, eu ocupo uma posição nesse átomo social familiar. Tá? Qual que é a posição? Eu posso ser o primeiro filho, eu posso ser o terceiro filho. Na época dos nossos pais, que hoje as famílias são menores, né? Mas na época dos nossos pais eu posso ser o sétimo filho. Tudo isso influencia, esse lugar que eu ocupo, ele influencia um pouco de como eu vou jogar esse papel, porque eu posso ser a mais velha, que costuma ter mais responsabilidade. Eu posso ser o do meio, que eles falam que é o recheio do sanduíche, né? O do meio costuma se queixar que sobra coisa, pouca coisa para ele. Eu posso ser o mais novo, que é o caçulinha, que socialmente é dito mimado. Tá? Então, percebe que eu usei algumas palavras para definir o lugar que o mais velho, do meio e o mais novo ocupa na família, e essas palavras acabam sendo rótulos. Essas palavras acabam já sendo uma pré-definição de como, do que essa família está enxergando nesse filho. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, nossa, a família do pai. Nossa, igualzinho a família da mãe. Nossa, olha esse olho, olha esse tamanho de pé. Então, assim, todas essas falas espontâneas no dia a dia dessa criança, ela já vem cheia de prescrição e de expectativa em cima dessa criança. Ah, qual vai ser o time que vai torcer? É Palmeiras? É Corinthians? É São Paulino? Então, assim, tudo isso já gera uma expectativa. E quando a gente considera o gênero dessa criança, existe expectativa em cima desse gênero também. Né? Nós vivemos, no Brasil, no caso, numa sociedade judaico-cristã. E, assim, as famílias, elas costumam, sim, ter uma expectativa de ter um filho menino. Né? Então, muitas vezes, eu recebo pacientes no consultório que falam isso. Às vezes são pais que falam assim, olha, eu tenho 3 filhas. As 2 primeiras eu aguardei que fosse menino. Na terceira eu falei, melhor que seja menina, né? E a relação desse pai com a filha menina, a terceira menina, é uma relação mais tranquila. As outras são uma relação um pouco mais de conflito. Então, assim, será que isso nos dá um pouquinho do histórico e do desenho que essa família faz? Né? Vamos trocar a palavra desenho por pecinhas de quebra-cabeça. Né? Então, assim, a hora que a gente vai juntando uma pecinha aqui, com uma pecinha aqui, que parece que uma não faz sentido com a outra, e juntando essas pecinhas com muita calma, muita paciência e muita amorosidade, vai contar a tua história dentro dessa família. Só que a tua história, ela não é isolada. A tua história, ela está sempre numa relação complementar. Então, esse bebê nasceu. A primeira relação mais íntima que esse bebê vai ter, geralmente, é com a figura materna. Tá? Isso só muda um pouco se essa mãe veio a óbito no parto, ou se essa mãe passou por um processo depressivo muito grave, e não teve condições de cuidar desse bebê, e aí a avó, o pai, uma tia, vai poder cuidar. Tá? Vai cuidar porque essa mãe não teve condições de fazê-lo. Mas geralmente é a figura materna. Né? A hora que eu nasço, né, esse bebê nasce, e tem essa relação com a figura materna, a primeira relação, né, do papel complementar filho e mãe, se estabelece uma relação primeira de corredor.
de exclusividade, né? Então, eu sinto, eu bebê, que eu sou o centro dessa mãe. E essa mãe me coloca nesse centro, né? E isso vai bagunçando várias coisas. Então, ao mesmo tempo que vai bagunçando, vai montando o cenário desse quebra-cabeça. Tá? Então, o que a gente tem que considerar? Se essa mãe é uma pessoa que tem um apego seguro, que ela é tranquila, ela tem calma, ela tem paciência, ela não se apavora frente às solicitações desse bebê, ela vai passar uma calma e uma tranquilidade para esse bebê e esse bebê vai se sentir seguro, né? Ele chora quando ele tem fome, ele chora quando ele está com cólica, mas ele é um bebê que geralmente não vai dar tanto trabalho. Tá? Agora, se essa mulher, ela é uma mulher que ela tem um histórico de, enquanto pessoa, de um apego inseguro, de um apego ambivalente, de um apego evitativo, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de passar tranquilidade para esse filho. E aí, muitas mães relatam e ficam até chateadas de que o filho não se acalma com elas. Aí chega a avó, chega o pai, chega uma tia, chega uma irmã, pega o bebê e o bebê se acalma, e com ela o bebê fica agitado. Então, mães, fiquem atentas. Se isso está acontecendo, dá um tempinho, deixa mesmo o seu bebê com o seu marido, com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia. Se acalme, se autorregule, respira, fica tranquila, faz uma automeditação, escuta uma música que te acalma, tá? Dá um tempinho, se distancia do bebê, se acalma, diminui tua culpa, para você chegar tranquila até o teu filho e poder estar com ele, passando para ele aquilo que você está sentindo naquele momento. E se você está se sentindo tranquila naquele momento, o teu filho vai se acalmar com você. Né? E se você estiver agitada, culpada, preocupada, é impossível acontecer uma relação límbica, né? Nas terapias de reprocessamento cerebral, a gente fala isso, da ativação límbica. Então, o meu sistema límbico de mãe com o sistema límbico do meu bebê, ele ajuda na autorregulação. Se o meu sistema límbico, tá? Do meu sistema límbico cerebral, ele está agitado, ele está se sentindo em perigo, ele não vai conseguir a autorregulação desse bebê. Ele precisa estar tranquilo, ele precisa estar se sentindo confiante, ele precisa estar se sentindo seguro, pertencente, de que assim, vem cá, filho, tá tudo bem. Tá? Então, imagina tudo isso que eu estou falando acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tá? Aí você vai falar assim para mim, mas Cláudia, como que eu vou resolver isso? Eu não quero sentir isso. Não é essa a questão. Tá? Isso é um fato, isso geralmente acontece. O que tem que ser feito é buscar recursos para poder dar boas respostas, respostas espontâneas frente às adversidades da vida. Porque a hora que chega um bebê em casa, são muitas as variáveis. E uma das coisas que costuma acontecer, que as mulheres se queixam, as mães se queixam, e os maridos, os pais também se queixam, se queixam diferentemente. A mãe se queixa de que esse parceiro não ajuda, de que ele não coloca a fralda corretamente, de quando ele vai dar banho ele demora demais, tá? E de outro lado, esse parceiro, ele quer ajudar, ele pede espaço, essa mãe não dá espaço, porque ela acha que tem que ter isso tudo do jeito dela. Então, cuidado, casal, conversem, alinhem, dê espaço para a figura paterna participar dessa relação com o bebê. É muito, muito importante para esse bebê ter esse histórico e esse registro interno de que ele não vai se lembrar, mas vai estar gravado como memória implícita no cérebro reptiliano dele. E ele vai sentir, ele vai se sentindo seguro, ele vai se sentindo pertencente, ele vai sentindo que ele vai crescendo, ele vai brincando, ele rala o joelho e está tudo bem, ele chora um pouquinho e está tudo certo, ele não se desmantela. Tá? Então, nós estamos falando de desempenho de papéis. Gostou do que você ouviu?
Se identificou? Lembrou de alguém? Então curte, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que você acha que vai ter interesse, que vai se identificar.